Saudações, professor. Esse é o nosso seminário, nossa apresentação sobre o Non-Fungible Tokens, ou NFT. Ele vai ser apresentado por mim, Gabriel, também pelo Júlio e pelo Rômulo. O objetivo dessa apresentação é primeiro explicar o que é uma NFT, depois explicar como que elas funcionam. A gente vai mostrar dois exemplos, um back-end e outro front-end na prática, de como que você pode criar NFTs. E por fim a gente vai explicar alguns casos que foram famosos mundialmente sobre NFT na história. Tá, mas o que é NFT? Falando de forma bem resumida, são tokens não fungíveis, ou NFTs, que são tokens que representam um título de propriedade de itens infungíveis. Tá, e o que isso significa de via de fato? É melhor a gente explicar o que é um item fungível primeiro, antes da gente explicar o que é um item infungível. O item fungível é algum que você consegue substituir por outro e você vai ter o mesmo valor, ou seja, eles não têm propriedades únicas que são intrínsecas a ele mesmo. Um exemplo claro é você pode pegar uma nota de R$ 1 e trocar por outro R$ 1 e ele vai ter o mesmo valor, não vai ter nenhuma modificação e ou você pode simplesmente trocar por moedas e valores equivalentes. Um outro exemplo seria uma Coca-Cola ou até mesmo um carro, porque o valor do carro seria andar, o valor da Coca-Cola seria tomar. Se você troca por uma que é o mesmo jeito, a propriedade não tem propriedades únicas, então acaba que você consegue fazer essa troca, né? É um item fungível. Já um item infungível, você tem propriedades únicas naquele produto, naquele item, que você não consegue pegar em nenhum outro parecido, como obras de artes. Você não consegue dois artistas diferentes pegarem essa mesma obra e criarem essas mesmas obras. Mesmo que ele criar, vão ser obras diferentes. Você tem propriedades diferentes. Uma música, mesmo um artista bem parecido, ele nunca vai conseguir trocar e colocar o mesmo exemplo. Então, como mostrado aqui, a gente pode afirmar que uma obra de arte é um item único de valor inestimável. Não inestimado no valor de muito, é no valor de que não tem uma estimativa. Você cria um valor e caso com outro selecionador queira pagar, você pode fazer. Agora, no caso de uma moeda, ou um dólar, ou um Bitcoin, ele já tem um valor, que é o mesmo valor, um produto vai ter o mesmo valor do que o outro, então é um item fungível. E o que seria uma NFT, então, via de fato? Como eu já explicado, uma NFT é você pegar um item infungível, criar um token desse equipamento, e para aí sim você poder vender esse valor. Eles podem ser tanto versões reais, que foram digitalizadas, ou versões já digitalizadas de algum tipo de obra, de algum tipo de informação. Então, são ativos digitais desses valores. Você cria um contrato e você pode vender esses ativos pela internet. Alguns exemplos mostrados a seguir é uma obra feita por um artista da CryptoPunk. Ele criou um autor, o Alarva Labs, ele criou essa figura e vendeu no mercado por 7 milhões 580 mil dólares. Um outro exemplo também de item real é essa Crystallonomic Team Vision Cup, que ela foi digitalizada, você criou algumas fotos e digitalizou essa imagem, transformou ela num ativo digital e depois ela foi vendida na marketplace da Crypto por 70 milhões de dólares. E um exemplo também bem interessante é também uma figura, uma pintura feita por uma inteligência artificial. A Artificial Paintings B16 foi uma pintura criada pela Artificial Paintings e foi vendida na Binance por valor de mais de 600 dólares. Então, professor, como de fato as NFTs funcionam? Na verdade, elas funcionam dentro de uma blockchain. No nosso caso, a gente está falando da blockchain da Ethereum. E isso justamente acontece para que a gente possa fazer as transações, ou seja, a gente possa vender uma NFT, comprar uma NFT e fazer coleções e gerar um mercado, né? Isso faz com que movimente artistas, movimenta criadores e movimenta toda uma comunidade
em cima dessas transações, dessas coleções e artes. Então, o valor acontece justamente por essa exclusividade, por ser uma arte exclusiva, por ser raro, por ser escasso. E tem uma característica interessante que o blockchain permite, que a NFT permite, é que o criador de uma NFT, independente de quantas vezes aquela NFT for vendida, ele sempre vai conseguir uma comissão, né, um royalty em cima da NFT. Isso é uma opção de que acontece, mas essa opção faz com que muitos criadores realmente entrem para esse mercado porque sabe que ali essa arte vai ser valorizada e que cada vez que essa arte for vendida, ele vai receber um valor em cima. Então, pode passar, Romulo, falando de uma forma um pouco mais técnica, as NFTs são de fato smart contracts, né, dentro da blockchain. Para garantir que a gente esteja falando de um smart contract de NFT, a gente precisa seguir um padrão que foi estabelecido, que é o ERC 721, e ele descreve como construir uma NFT dentro da blockchain do Ethereum, né? Então, nesse padrão, existem algumas funções mínimas que vão ser implementadas para que essa NFT, independente de marketplace, independente do lugar onde ela está sendo utilizada, ela é reconhecida como uma NFT justamente porque ela segue esse padrão. Um exemplo de biblioteca muito utilizado é o OpenZeppelin, onde tu pode usar ela, onde ele te fornece todas as funções já padronizadas dentro do RC 721. Então, agora eu vou mostrar como que a gente fez uma NFT, um smart contract NFT de uma forma bem simples. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, aqui a gente tem o exemplo do nosso smart contract. A gente fez de uma forma simples e didática para a gente entender mais ou menos como funciona. Esse import aqui traz a biblioteca OpenZeppelin, como eu tinha mencionado antes, com o nosso padrão RC 721, que já tem implementado algumas funções. Inclusive, a gente pode até analisar a pasta onde tem essas funções. Então, se a gente for dar uma olhada aqui com mais cautela, a gente pode entender cada uma dessas funções que tem várias possibilidades de uso dessas funções. Basicamente, a gente usou uma só, mas antes de mostrar ela, a criação do nosso contrato, a ideia do nosso contrato foi criar NFT de palavras, justamente para uma finalidade mais didática. Então, basicamente, a gente vai ter um vetor de strings, né, onde vai estar armazenadas as nossas palavras, os nossos NFTs. Aqui existe um mapping onde garante que aquela palavra já existe um NFT dela ou não. E aqui é o token counter para que gere um ID de cada token, um ID único para cada token, né? A gente inicia o smart contract com o token counter igual a 1. Então, a nossa única função desse smart contract é essa function mint aqui, function mint, onde de fato vai cunhar o nosso NFT, onde vai gerar esse NFT. Ela tem como parâmetro a palavra que tu quer gerar NFT e ela gera um pagamento, né? E é pública. Então, a primeira coisa que acontece, a gente analisa o nosso mapping para saber se essa palavra, se esse parâmetro já existe, um NFT dele ou não. Caso não exista, é cobrado o valor de um Ether para conseguir cunhar, para conseguir gerar esse NFT. Aqui a gente usa o token counter, como eu tinha mencionado antes, para gerar um ID único para aquele token. Aqui a gente faz um push para dentro do nosso vetor para armazenar essa palavra, esse string. Aqui, de fato, é onde a gente usa uma das funções que o OpenZeppelin nos fornece, que é, de fato, a função onde vai cunhar, onde vai validar esse nosso NFT. E ele usa como parâmetro o endereço da carteira de quem vai receber, né, e o ID do token. Então, esses dois valores aqui geram um ID único para esse NFT. E se a gente for incluir o endereço do contrato, a gente vai ter um ID único para esse NFT dentro do blockchain, porque a gente vai ter o endereço do contrato, o endereço da carteira e o ID único daquele token. Aqui a gente garante dentro do mapping que essa palavra está sendo usada, então a gente associa o valor booleano para true, e aqui a gente adiciona mais um, né, dentro do token counter.
Essa função aqui a gente só está sendo uma função de verificação para saber quanto de valor, quanto de Ether tem o nosso contrato. Então ele já está compilado. Aqui a gente vai poder dar um deploy. Dando deploy, a gente vai ter aqui os valores da transação, né? Então a gente subiu o smart contract para a blockchain. Quando a gente abre o contrato aqui, a gente vê que tem várias funções. Essas funções, em sua maioria, tirando essas duas aqui, são todas já implementadas através do OpenZeppelin. Lembrando que o OpenZeppelin é uma biblioteca, mas nada impede de que um desenvolvedor faça todas as funções padrões do RC através da documentação e ele pode mesmo criar todas essas funções. Mas no nosso caso é mais prático, né, já usar uma biblioteca. Então, se a gente... vamos fazer um exemplo de gerar um NFT, né? Primeiro a gente tem que colocar o valor aqui em cima de quanto a gente está disposto a pagar. Aqui a gente vai fazer o exemplo de... Vamos gerar uma NFT para a palavra first. Então, ele gerou a transação, gerou os custos, aqui está o input first. E aí, se a gente for usar o retrieve balance, que está aqui embaixo, aqui, a gente descobre que esse smart contract tem exatamente um Ether. Se a gente for cunhar outra palavra, então a gente volta, botar o valor que a gente está disposto a pagar, gera uma outra palavra, dá um mint, foi gerado aqui embaixo, e se a gente voltar para o retrieve balance, agora a gente vai ter 2 Ethers dentro desse smart contract. Outra função legal que já é dentro do OpenZeppelin é o owner of, ou seja, se a gente pegar o ID do token, a gente vai descobrir o endereço da carteira de quem possui aquele token. Então, nós temos 2 ID tokens, né? A gente tem o 1 e o 2. Então, se a gente colocar 1, ele vai nos passar o endereço da carteira que a gente está comprando. Então, se a gente for analisar aqui, é o mesmo endereço, né? Começa com 5B, tá aqui, ó, 5B3. Se a gente for colocar 2, da mesma forma, mas se a gente for colocar 3, e a gente analisar aqui no nosso debug, que não é debug, né? Ele dá erro, justamente porque não existe um ID com o valor de 3, por enquanto. Né? Uma coisa interessante de falar é que a gente está com a quantidade de 2 ethers ou 2 elevado, vezes 10 elevado a 18 ways, que é a currency da moeda, mas a gente pode criar uma função ali, fechar dentro do contrato, para recuperar esses dados, esse valor, o dono só o dono daquele contrato pode dar o withdraw daquele valor, assim pagando quem comprou aquele Exatamente. NFT, quem fez aquele NFT. Obrigado, Gabriel. Então, em relação ao back-end, a gente trouxe aqui um exemplo mais simplório e mais didático para mostrar como funciona de fato um smart contract de NFT. Então, agora a gente vai mostrar na prática como seria para alguém que já tem uma arte, tem algo que ele quer vender, que ele quer tokenizar, que ele quer transformar em token, mas ele não quer ter o problema de ter que criar um contrato, ele só quer realmente ir num marketplace e anunciar para vender a arte dele ou não sei, qualquer coisa que ele pode tentar vender. Então, aqui a gente está utilizando o OpenSea. O OpenSea é um marketplace bem conhecido. No nosso caso, a gente está usando as redes de teste do OpenSea, porque a gente não quer ter que pagar os custos de transações, etc. E a gente vai criar um NFT da apresentação do nosso trabalho. Então você vem aqui, só coloca o seu arquivo, ele sendo desses arquivos suportados. Você coloca uma imagem de preview, eu vou colocar essa imagem aqui. Você dá um nome para ele. Você pode colocar alguma descrição, o nosso é seminário criado para a disciplina de tópicos 1. E aqui ele está no blockchain da Rinkeby, mas quando ele for realmente pro mercado, quando ele não estiver sendo numa rede de teste, aqui vai estar provavelmente o blockchain da Ethereum. Então, se você só clicar em Create, é muito simples. Você só precisa realmente ter uma carteira basicamente. Aqui a gente está utilizando o MetaMask. Ele vai criar o NFT. E depois de criado, você pode compartilhar, você pode vender ele,
você pode listar, né, para venda. Ele pode estar relacionado a alguma coleção, então você pode ter diversos NFTs, um relacionados com o outro. Aqui tem também o histórico de trading dele, quem comprou. Aqui tem outro NFT que a gente acabou criando para teste também. E é basicamente isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre os casos mais famosos que já foram relacionados sobre NFT. Até hoje, a venda de maior valor de todos os tempos de NFT é essa coletânea de artes criadas pelo artista Beeple. No início da carreira dele, ele sempre realizou diversos NFTs e ele foi criando o seu nome no cenário, na comunidade de tokens. Então, no começo, ele começou vendendo alguns posts dele no Instagram, ele vendeu algumas artes que ele criava diretamente. Ele é famoso por ter vários e várias artes dele que são extremamente caras. Por exemplo, tem um vídeo dele na época de eleição que vendeu, acho que por 5,8 milhões de dólares. E esse é realmente a venda mais cara de todos os tempos, que são 5 mil posts diários que ele realizou no Instagram. Colocou todos eles em um arquivo enorme, todos esses posts são em alta resolução, e ele foi vendido por 69 milhões de dólares. Um caso polêmico que aconteceu com o NFT foi o caso da obra de Pablo Picasso, comprada por um grupo. Esse grupo realmente estava focado em transformar essa obra em uma NFT, em digitalizar ela. O foco do grupo nunca foi ter uma obra de Pablo Picasso. Eles queriam transformar aquilo em um movimento, em algo para a comunidade. Então, eles pegaram, queimaram a obra original de Pablo Picasso, que para muitos seria algo muito controverso, e transformaram tanto a obra original quanto a obra queimada em NFT. Então hoje é possível você adquirir essa obra por um valor que também é extremamente alto. E o outro caso também que é muito famoso é que o criador do World Wide Web, o www, nunca tinha recebido nada pela criação dele, que é extremamente usado por todo mundo. E a primeira vez que ele foi receber algo foi quando ele vendeu o código original da World Wide Web por 5,4 milhões de dólares. E agora também entrando na seção de Crypto Games, que realmente virou uma nova categoria de jogos de tão forte que é essa comunidade de NFT. Os dois grandes pilares dessa nova comunidade é o Axie Infinity, que é muito comentado tanto por notícias, por ser uma fonte de renda jogando, quanto RPGs que são criados, trading card games, que seriam jogos de cartas, como Hearthstone, Pokémon. E a cada dia parece que surge um NFT novo, com uma nova ideia, com um novo estilo de mercado que pode agregar muito. E é isso. É isso, professor. Obrigado pela atenção. Esse é o nosso trabalho sobre NFT. Muito obrigado e qualquer dúvida é só avisar. Tchau, tchau. Muito obrigado.